uma palavra de Deus para a sua vida. E eu quero te falar uma coisa que Deus colocou no meu coração nessa noite sobre este tema. Pessoas gananciosas perdem a alegria. Pessoas gananciosas perdem a alegria. Irmãos, é muito importante, antes de termos, sermos. Nós vamos ver que o papel da identidade e do caráter na questão de possuir bens, ele é fundamental. Porque Deus não tem problema que os seus filhos possuam bens, pelo contrário, Ele quer abençoá-los. O problema é quando um bem nos possui. É quando um bem passa a se apoderar das nossas vidas e controlar as nossas ações. E nessa noite, eu quero falar que o maior remédio para se vencer a ganância é você, meu irmão, e você, minha irmã, saber a sua identidade. Porque você sabe muito bem que há pessoas que mudam conforme a posição delas. E outras que não mudam de jeito nenhum. Por que que isso acontece? Por que que tem pessoas que, ao subirem um pouco na vida, ao galgarem um pouco de patamar, elas mudam? E por que que tem outras que, por mais bens que elas venham possuir, elas continuam as mesmas pessoas? Então volto a afirmar a questão da identidade nessa questão de vencer a ganância, porque nós temos algo a aprender e eu quero ler com vocês um texto de 1 Samuel, capítulo de número 25. E quero ensinar e com você nesse texto meditar sobre algumas coisas que aí estão acontecendo. 1 Samuel 25, verso 1. Samuel morreu e todo Israel. Vai ao versículo 2, só para ver se eu errei a referência aqui. Tá certo, pode voltar no versículo 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas, todavia, porém, seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas, quando os seus pastores estavam conosco. Mas não maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Perguntou a eles, pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável
pois estamos vindo em época de festa, por favor, dê a nós, seus servos, ao seu filho, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu, então, aos seus servos de Davi. Repita comigo, quem é Davi? Repita comigo, quem é este filho de Jessé? Eu quero que isso fique gravado na sua mente. Quem é Davi? E quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a um homem que vem, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram. E também Davi, cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, nos campos nada perdemos. De e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Repita comigo, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Deixa eu concluir, pode parar nesse versículo. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Meditando bem cedo nessa palavra, o Espírito Santo me chamou a atenção para algo maravilhoso nesse texto. Eu já passei por isso, acho que muitas vezes, e acredito que algumas pessoas aqui nessa noite também tenham passado ou irão passar. Nós sabemos que Davi era ungido, rei de Israel, porém nesse período ele está sendo perseguido por Saul. Saul tenta matá-lo a todo custo para que ele não assuma o reino. E ele está fugindo, ele está vivendo com um exército de pessoas que se juntou a ele na caverna de Adulão. E ele forma um exército de 400 homens. E ele fica um tempo junto com os pastores de Nabal, trazendo proteção, guardando aqueles homens, tratando eles bem. E Davi está necessitado. Ele está com fome. Os seus homens estão com fome. E ele sabe que Nabal tem abundância, Nabal tem recurso, Nabal tem dinheiro. Irmãos, preste atenção nisso, por favor. Davi tinha a promessa de Deus. Davi seria o rei de Israel, ou foi o rei de Israel, se tornou. Mas ele estava passando por um momento na sua vida de deserto, de escassez, de humilhação, de dependência, de buscar ajuda e socorro. Ele está num momento perigoso, preste atenção nisso, perigoso. Porque ele está lutando para sobreviver. E pela sobrevivência daqueles homens que estavam com ele.
E aqui acontece uma coisa, que se eu e você não tomarmos o cuidado, nossa identidade e tudo aquilo que Deus tem na nossa vida vai para o ralo. Nabal, que naquele momento estava por cima, que naquele momento estava bem, que naquele momento parecia seguro por tudo que tinha, na sua casa, com seus servos, com seus empregados, ele simplesmente pisa em Davi, questiona quem é Davi, questiona quem é o pai de Davi. Chega a dizer que naquela época muitos escravos estavam fugindo por rebeldia dos seus senhores, e que como é que ele tiraria dos seus bens, das suas ovelhas e dos seus gados, e daria a um homem que ele nem sabe quem é, que ele nem entende quem é. E pensando em Nabal, você precisa entender quanto é importante você descobrir a sua identidade em Deus. Porque se tem uma coisa que o diabo vai procurar roubar, é a sua identidade. Mas o que ele usa para que a sua identidade seja roubada é a injustiça. Irmãos, reagir à injustiça com injustiça é o fim da linha para um servo de Deus. Revidar o mal com o mal é a derrota total de quem professa o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Davi, naquele momento, naquela hora, ele sai do controle. Ele perde totalmente as estribeiras. Nós vamos ler mais na frente que a intenção dele com seu exército era entrar na casa de Nabal e simplesmente exterminar tudo que havia ali, até criança, não deixar ninguém vivo naquela casa. E eu lhe pergunto, uma vez Davi tomando essa atitude, como ele passaria a agir todas as vezes que ele tivesse uma necessidade e uma dificuldade? Como ele passaria a agir depois que ele descobrisse que pelo poder da espada e do seu exército, ele não precisaria mais pedir, mas ele poderia usar o poder, virar, por exemplo, um Alibaba ou um Robin Hood? Porque Nabal foi injusto. Nabal simplesmente tratou Davi com desprezo. E a gente tem alguns Nabais na vida. E muitas das vezes esse Nabal é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso patrão, é o nosso irmão, é o cônjuge, que muitas das vezes, no momento em que mais precisamos, somos pisados, somos maltratados, não recebemos a ajuda e o socorro. Eu sempre me questionei porque meu pai gastou tanto dinheiro com mulher e não se preocupou em deixar um terreno para os filhos. Isso sempre me machucou. Poxa, porque meu pai não deixou um terreno para nós? Enquanto vivo, não se preocupou com os filhos, em nos deixar lugar. Mas ele gastava o seu dinheiro com orgias, com mulheres. Gastava o seu dinheiro com farra. E aquele questionamento, aquela raiva, aquele tratamento indiferente. Observe você que aquilo teve uma ação negativa na vida de Davi. Pois a Bíblia diz que Davi saiu de si. Estava prestes agora a agir como um matador, como um saqueador, como um dono de quadrilha. Se nós não tomarmos cuidados,
as ações das pessoas injustas contra nossas vidas e as injustiças que nós vemos que existe por aí, podem nos mudar. Eu tenho orado tanto a Deus nesses tempos. Esses tempos atrás eu vi um vídeo, o camarada pregando na Praça da Sé e um homem vestido de palhaço o agredindo, batendo nele. E naquele momento eu dizia, Deus, eu queria estar no lugar daquele cara. Eu queria estar ali para ver se esse cara ia ter essa coragem. Estamos vivendo em um país cercado de injustiças. E nós somos tentados a todo tempo a reagir, a mudar o nosso comportamento, a mudar o nosso caráter, a mudar a nossa forma de tratar e de se portar. E Davi estava neste momento, o momento em que ele está vulnerável, o momento em que ele está necessitado, o momento em que ele pede com toda educação a ajuda de alguém e ele é pisado. E isso vai mudar temporariamente a personalidade de Davi. Isso vai mudar temporariamente a identidade de Davi. Isso vai despertar o lado pior da vida dele. Porque agora ele está disposto a vingar-se. Ele está certo que Nabal, ele era, como a Bíblia diz, realmente um homem mau, era a essência de Nabal. Mas eu quero te mostrar como pessoas ruins e mal podem desconstruir-nos. Podem nos tirar da linha. Podem nos pisar de um jeito que a partir daquela data nós possamos criar um comportamento de alta defesa e dizer, não permitirei isso, não aceitarei, não suportarei isso, não vou me submeter a isso. E Davi, ele vai ter uma reação à ação de um homem mau. Mas uma coisa importante acontece nesse texto. E é por isso que você tem que valorizar a sua vinda na igreja, porque essa é uma estratégia que o diabo usa sempre contra a tua vida, que você não vai chegar a lugar algum. Eu me lembro que em 2006 eu estava procurando emprego no Rio de Janeiro. Eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. Já com os meus 25 anos, não tinha uma expectativa de dar uma vida boa ou melhor para minha família. E eu estava ali, queridos, bem na Avenida Brasil. E eu estava ali pensando, meditando. Não havia conseguido um emprego. E o pastor, esperando o pastor vir de carona, estava a 120 quilômetros da minha casa. E eu pensava comigo, se o pastor passar, como é que eu vou chegar em casa? Eu vou ter que andar 120 quilômetros, mas pelo menos eu tenho casa, vai doer meu pé, vai ser difícil, mas eu vou chegar lá a pé. E eu estava atento a todo carro, e de repente, duas senhoras chegaram conversando. E uma disse, eu nunca vou aprender a pegar ônibus aqui na Avenida Brasil, porque os ônibus não param. Os caras estão em horário, quer fazer horário, está atrasado, os caras passam direto e deixam as pessoas lá. E uma mulher disse assim, nunca diga nunca, porque eu nunca pertenço a Deus. E quando eu entrei no carro com o pastor, falei da minha ansiedade dele ter passado, de eu ter que ir a pé, e contei essa história para ele, e de repente ele falou comigo, André, quando eu tinha sua idade, eu ainda não tinha nada. E essa altura que ele estava falando comigo, ele era aposentado da Petrobras, possuía um belo sítio, uma bela casa. Então há momentos na nossa vida em que nada parece estar dando certo, tudo está dando errado, não temos nenhuma expectativa e ainda aparece alguém para nos humilhar. Ainda aparece alguém para jogar na nossa cara. Ainda aparece alguém para dizer que não temos futuro. Para questionar quem nós somos. Quem você é? De onde você vem? Quem é seu pai? Quem é sua mãe?
Será que você não é mais um que está aí fugindo, insubmisso? E Davi não era nada disso. Ele não era nada mais e nada menos do que o futuro rei de Israel. Mas por causa da palavra de Nabal, Davi é tomado por um senso de vingança e de ódio, e ele parte para isso. Mas eu quero te mostrar, essa palavra, daria até para pregar no encontro de irmãs, mostrando como uma mulher ganha um marido alcoólatra, um marido ruim, mas não é minha função, então eu vou ficar aqui na minha função de pastor, aplicando essa palavra à igreja nessa noite. Observe agora, como se você mantém a tua essência, se você mantém o seu caráter, se você não deixa que as circunstâncias te tirem do lugar, como você pode resolver muitas guerras, apaziguar e resolver muitos problemas. Versículo de número 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torradas, 100 bolos de uvas, passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estava descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante a Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, presta bem atenção, Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, repita comigo, não deis atenção. Olha como é sério isso, irmãos. Abigail percebe que a atitude do seu marido havia tirado Davi do sério, porque Davi deu atenção para aquilo, ele se concentrou naquilo, ele tirou os olhos e simplesmente olhou para as circunstâncias, e ele está fora de si. Abigail está dizendo, não dê atenção para isso, não perca o seu foco por causa disso. Ela vai dizer, aquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, é insensatez, o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor
seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Pois, veja bem, agora presta bem atenção. Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito, meu Senhor, todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Presta atenção numa coisa. Eu quero falar com você sobre o poder de profetizar, ou o poder que tem uma profecia, ou o poder que tem de liberar sobre a vida de alguém palavras de vitória. Satanás vai usar pessoas para te pisar, para te humilhar, para te colocar para baixo. Satanás vai usar circunstâncias para te deixar em uma situação em que você talvez será forçado a sair de si. Aí eu estou trabalhando tão certo no meu emprego e eu não recebo promoção, então a partir de agora eu vou roubar. Eu vou tirar. Muitas das vezes o diabo vai gerar circunstâncias para que você perca a tua essência, perca a tua identidade, perca a tua característica. Nada mais tem o poder de roubar a nossa identidade do que dificuldades financeiras. Há um ditado que diz: a ocasião faz o ladrão. Dependendo das circunstâncias extremas, somos pensados em fazer coisas que jamais faríamos. Mas eu quero te mostrar que por um momento Davi esqueceu as promessas de Deus. Ele esqueceu quem estava no controle da vida dele. Ele esqueceu qual era o destino dele, qual era a promessa dele, por um ataque de um homem, por uma injustiça, por uma maldade. É por isso a importância de congregar, é por isso a importância de uma igreja, é por isso a importância de sempre estarmos aqui e ouvindo a voz de Deus, é por isso a importância dos gêmeos, porque você constantemente será atacado pelo inimigo dizendo: você não será ninguém, você não vai chegar a lugar algum, sua vida não vai dar em nada, você não vai conquistar nada, você nunca vai ter nada. Foi isso que foi dito a Davi. Porém, isso foi dito de uma forma que pegou Davi tão vulnerável, que fez com que ele simplesmente perdesse o foco de quem ele era, de qual era o seu destino, que aquele momento que ele estava passando era temporário, e que Deus iria levantar como rei de Israel. Mas olha a importância de uma profecia, de uma palavra. Olha, irmãos, preste bem atenção, havia 200 homens com uma espada, porque ele deixou 200 no acampamento, e foi com 200 guerreiros disposto a matar, e esta mulher com uma palavra, com uma profecia, ela desarmou 200 homens. Esta mulher com uma palavra,
com um tratamento diferente. Lembrando Davi dos seus valores, lembrando Davi da sua identidade, lembrando Davi das promessas de Deus, dizendo para Davi: o que você está fazendo, homem? Você tem promessa, o Senhor te colocará como rei de Israel. Não deixe que isso te tire do foco, não deixe que isso te torne um homem sanguinário e vingativo. Não se perca com essa acusação. Deus tem um plano na sua vida, uma promessa com você. Davi, pense, Davi, você será um rei de Israel. Você não terá inimigo que se levante contra você, que Deus não lute contra ele. E com essa profecia, essa palavra de bênção, ela desarma um exército, coloca 200 homens com a espada no chão, rendidos, e Davi, agora cheio de ira, ele com o coração aberto, ele diz: bendita é você. Volte, versículo 22. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ou seja, Davi está dizendo: obrigado por me lembrar quem eu sou. Obrigado por me lembrar o meu valor. Obrigado por me lembrar minha identidade. Obrigado por me recordar que eu tenho promessa, porque em algum momento eu me perdi. Porque diante das crises, diante das dificuldades, das injustiças, eu ia agir como um louco. Eu fui tomado pela ira. Irmãos, eu me lembro que quando o cara matou o meu sogro na minha frente, num acidente de carro, e ameaçou a minha família. E a Fernanda com a minha sogra foi embora para o Rio de Janeiro, para o centro, cerca de 120 quilômetros, e não podia mais voltar na cidade, porque ele disse que mataria quem depôsse contra ele. Eu então fiquei tomado por um pensamento de que a única coisa que me restasse era bater na porta daquele homem e dar um tiro no peito dele. E não fazer isso na rua, fazer isso na casa dele. Entregar uma bala a ele, como um carteiro entrega uma carta. Eu estava convicto que não tinha outro jeito. Ele era um matador, minha família estava acuada e eu tinha que fazer aquilo. Eu dei minha Bíblia, estava 3 anos de convertido, eu já contei essa história aqui, eu entrei na igreja sem Bíblia, entrei para me despedir, entrei para dizer: eu estou vindo aqui hoje no último dia. Eu tinha costume de sentar no último banco, nesse dia eu sentei numa galeria lá em cima e tinha um sorteio de uma Bíblia. E no final foi sortear a Bíblia e saiu para o irmão Benedito. O irmão Benedito foi à frente e disse: pastor, essa Bíblia eu estou sentindo que não é para mim, vamos sorteá-la de novo. E quando ele colocou a mão na salva, o pastor olhou para a galeria, olhou bem para mim e disse: irmão André, essa Bíblia é sua. Eu escutei uma voz, eu não estou mentindo, eu não estou aqui querendo te emocionar. Eu escutei uma voz falando comigo naquela galeria: eis aí a tua arma, toma ela, porque a mim pertence a vingança. No outro dia aquele homem foi preso. Então nós somos tentados a dar atenção ao que falaram de nós. Eu vejo tanta gente carregando esse estigma. Minha mãe falou que não vai dar certo. Minha mãe falava todo santo dia que o diabo te carregue. Eu com 16 dias de internado, ela não foi me ver um dia, ela foi no último dia. Chegou na cama, eu com uma bactéria de um leite, ela colocou a boca perto do meu ouvido e disse: estou torcendo para que você não saia vivo daqui de dentro. Eu tinha 14 anos de idade. Meu pai, quando me comparava com meu irmão, eu sempre era inferior. Então você precisa tomar cuidado
Porque talvez você está fora de si devido a alguma coisa que falaram com você, que fizeram com você, com uma injustiça que você sofreu. Isso é um problema para o cristão, porque o cristão, ele espera a justiça que vem de Deus, ele aguarda o resultado que vem do céu. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu já ouvi tantas palavras como, você não vai dar certo, quem imaginaria você estar nesse lugar, você não se adequada a isso, e tantas coisas que são faladas, e às vezes no momento mais difícil da nossa vida, no momento mais precário da minha vida, em que eu me esforçava para a igreja, em que eu chegava aqui para pregar com o coração dilacerado. Um dia alguém me chamou, mandou uma mensagem para mim, e sentou lá nos fundos e disse para mim, estou indo embora da igreja, porque eu não vejo você prosperar e não vejo essa igreja ir para frente. A igreja tinha na época 15 membros. Se você não aprender, ou se você não entender o quanto é importante ter profetas no teu caminho, pessoas como Abigail, ouvir a palavra sempre confirmando no seu coração que o que você está passando é temporário, mas que Deus está trabalhando ao teu favor e não te deixará na humilhação. Haverá uma hora que isso vai mudar, haverá um momento que isso vai passar. Davi então, ele vai dizer, seja abençoada pelo seu bom senso, por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Continue. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, e que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Acabou com a fúria de um homem. Acabou com a fúria de um exército. E presta bem atenção. Presta bem atenção. Nos momentos em que você é humilhado, você tem que tomar cuidado com seus amigos, com quem está próximo de você, porque eles são os primeiros a colocar lenha na fogueira. Quando aqueles homens ouviram isso, já chegaram para Davi e falaram, Davi, o cara lá agiu assim, foi arrogante desse jeito, e não pensaram duas vezes em somar com Davi uma vingança. Então você tem que tomar cuidado, que vai ter um grupo grande. Eu mostrei um dia aqui uma menina que morreu descendo uma ladeira de skate. Todo mundo dizia, vai, 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 você vai conseguir, vai, vai. E um cara, uma voz no meio daquela multidão, dizia, não faça isso, esse skate vai balançar, você vai perder o controle, vai cair, vai morrer, não faça. Mas todo mundo gritava, vai, vai, vai. E ela foi pela maioria e desceu o morro, e o resultado foi sua morte. Grande maioria vai te apoiar as coisas erradas. Grande maioria vai te incentivar a agir fora do padrão bíblico, do padrão de Deus. Mas meu irmão, não se coloque no lugar de vingador. Não tente tomar aquilo que te negaram pela força. Não tente conquistar com as suas mãos, como diz os coach por aí. Aquilo que é seu, você não precisa brigar. Deus trará na sua mão e entregará a você sem nenhum pesar.
Versículo de número 36. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa com um banquete de rei. Ele estava alegre bastante. Aí, ó, quem nunca teve um marido bêbado? Não levanta a mão, não. Arrogante e bêbado. Mas veja como essa mulher, ela não está sendo mudada. A essência dela não é mudada pela atitude, mas era casada com um troço, um trem. Tem gente bom casado com coisa ruim, irmãos, é verdade. Isso não tem o que fazer. Nós olhamos, eu olho isso como pastor, às vezes eu penso, meu Deus, como essa pessoa foi casar com esse fulano. Misericórdia. Você olha o cônjuge, uma bênção, alguém entregue, rendido a Deus, temente, mas você olha a pessoa do outro lado, arrogante, soberba. Pisa nos outros. Quantas vezes nós não vemos isso? Abigail era casada com um homem assim, bêbado, arrogante, avarento. Ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Repita comigo, ele sofreu um ataque. E ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Veja que esse homem, quando a mulher dele avisa, olha, você sabe por causa da sua atitude que ia acontecer? Vinha 200 homens armados. E você aqui festejando, bebendo, se divertindo. 200 homens vinham com Davi a espada. E sabe o que ia acontecer? Joãozinho ia morrer, o neném do berço ia morrer, os seus 4 filhos iam ser passados a espada. Não ia sobrar servo nesta casa por causa da tua loucura. Se eu não vou ao encontro de Davi, se eu não me humilho, nossa família estaria destruída. E Nabal, diante desta mensagem, ele fica paralisado. Ele perde a vontade de viver. Ele perde a alegria. A Bíblia não explica o motivo. Não se sabe se é porque Abigail deu o que ele não queria dar, tratou um outro homem de uma maneira que ele não queria. Eu sei que a notícia deixou ele mal, enraivoso, deixou ele doente, porque ele percebeu que com os bens que ele possuía, ele estava colocando todo mundo em risco. Ele estava expondo sua família. Ele percebe agora que a sua riqueza lhe tornou alguém insensato, ao ponto de que o dinheiro estava traindo destruição para a sua casa, ao invés de bênçãos, ao invés de favor, ao invés de felicidade. Eu concluo essa mensagem nesta noite dizendo uma coisa para você. Você tem que saber quem você é em Deus. Você precisa entender que uma vez que você entrega a sua vida e o seu caminho na mão do Senhor, e passa a ser chamado filho dele, como está em João capítulo 1, versículo de número 10, coloca na tela. Quando você recebe isso, versículo número 11, 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma vez que você crê em Jesus e entrega a sua vida a Ele, você tem que estar preparado.
Porque as coisas de Deus na nossa vida não acontecem da noite para o dia. Não é de um momento para o outro. Mas você precisa se concentrar nas promessas que Deus te fez. Você precisa se concentrar no chamado que Deus tem com você. Na sua identidade. E você precisa também amar este negócio, que é ser encorajado um pelo outro. É por isso que tem que valorizar a igreja. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Eu e você, se nos isolarmos deste corpo, nós corremos risco, queridos. Se não estivermos membrados, congregando, corremos risco de estar tentando viver a vida com a nossa mão e conquistar. Mas Hebreus 10, 25 vai nos ensinar a importância. Por que eu e você temos que vir à igreja e ouvir a palavra de Deus? Porque aqui somos encorajados. Olha, ó, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo é o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que aquele dia se aproxima. Então o que Abigail faz? Abigail encoraja Davi a continuar crendo, esperando no Senhor. Encoraja Davi a respeito das promessas de Deus na vida dele. Tem hora que nós temos que ser lembrados de quem somos. Porque tantas coisas acontecem, tantas palavras são ditas, que deixamos de acreditar em nós. Às vezes nem deixamos de acreditar em Deus. Deixamos de acreditar em nós. Me surpreende tanta mulher bonita, que poderia estar bem casada, em uma família, hoje está em uma casa de prostituição. Hoje está fazendo programas. Tinha tudo, para conquistar um lar. Mas cedeu às circunstâncias. Cedeu, talvez a uma traição, a uma injustiça, a uma palavra de um pai, de uma mãe, a um Nabal da vida, que nos pisa na hora em que nós mais precisamos. Que nos nega na hora que nós mais precisamos. Mas eu concluo essa palavra dizendo para você: peça a Deus que sempre te lembre que Ele está no controle da sua vida. Peça a Deus que Ele sempre te traga à memória de que jamais aqueles que Ele chamou, Ele vai deixar no meio do caminho, Ele levará ao final. E nós precisamos de pessoas, e a igreja, ela representa Abigail. Pega pessoas em fúrias, revoltadas, machucadas. Quantas pessoas chegam à igreja, irmãos, com o coração ferido, machucado. Chegam aqui destruídos, traídas, abandonadas, jogadas ao alento, desprezadas, trocadas. Mas aqui se encontra com a Abigail chamada igreja. E a Abigail chamada igreja, ela tem a palavra profética. A palavra que muda tudo, a palavra que faz você se reencontrar e entender que neste mundo você não está aqui de paraquedas ou por acaso, mas que Deus, Ele tem um plano e uma obra na sua vida. Então precisamos ser lembrados constantemente de quem é Deus, do nosso chamado, da nossa vocação. Quantas das vezes a gente não sai da linha, quantas das vezes a gente não perde a estribeira, mas Deus manda uma Abigail da vida, bate a mão nas nossas costas e diz: ei, acaba com essa raiva, acaba com essa fúria. Deus está no controle. Não deixe isso tomar conta do seu coração. Deixa que Ele vai mudar as coisas para você. Fica na presença dEle, aguarda nele, espera nele, que Ele vingará, Ele lutará a sua guerra. Eu quero orar por você que nessa noite
tem injustiças para entregar na mão de Deus. Injustiças. Palavras. Coisas que botaram você para baixo. Apelidos que te colocaram. Palavras que foram ditas a você. A Abigail Igreja está aqui. E tem provisão de Deus para a tua vida. E tem promessa de Deus para a tua vida. Revelação de Deus para a tua vida. Você vai pegar aqui, você vai ver que muitos chegaram aqui um dia feridos, desesperados, revoltados, em busca de vingança e justiça social. Mas Deus veio no coração deles e disse: tire isso daí, porque eu tenho algo para você, eu tenho um plano na sua vida. Você não é um Zé Ninguém, como falaram. Você não é qualquer pessoa, como disseram. Quando Nabal disse: quem é você? Quem é seu pai? Isso mexeu com Davi. Mas a Bíblia diz que Deus envia profeta para dizer: Davi, não dá atenção para isso aí não, lembra? Você é o rei de Israel. Você é o servo do Senhor, ungido de Deus, aquele que Deus tem uma promessa na sua vida. Aquele que Deus irá honrar. Fique de pé nesse momento. Quero chamar o ministério de louvor. Quero chamar os presbíteros aqui à frente. Nós iremos orar. Orar por pessoas que estão aqui nessa noite. E dizer para você que você precisa se afirmar naquilo que Deus fala com você. Que você precisa entender o quanto é importante você ouvir a voz do Senhor. Derrame isso diante de Deus. Palavras, iras, amargura, tudo que falaram a seu respeito. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu não fiz, você não nasceu por acaso. Eu não vou citar o nome, aliás eu vou citar. Vem cá. Quando essa moça nasceu, o pai dela disse à mãe dela: aborto, tire ela. Arranque ela, não pode vir ao mundo, ela não pode nascer. Ela era um feto, estava sendo formada no ventre da mãe. São palavras, queridos, difíceis de aguentar durante a vida. Difícil suportar. Quando um pai vira para a mãe e diz: arranque, não quero. Mas a mãe disse: não vou fazer isso. Não vou me permitir a isso. Eu vou gerar, eu vou conceber. Ele está aqui adorando e louvando o nome do Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Aplaude o Senhor por isso. Eu ouvi tantas vezes: não vai dar certo. Mas é ouvindo o que Deus fala que a gente caminha. É ouvindo o que Deus fala que a gente chega. É ouvindo o que Deus fala que a gente vence. E o Senhor te fala nessa noite: você não nasceu por acaso.
Você não é um acidente igual sua mãe falou, seu pai falou. Esses dias alguém me perguntou, pastor, minhas amigas estão me perguntando se pode se engravidar por acidente. Que ela está grávida, novamente, 7º filho. Davi era o 7º dos 7, e o pai não via ele como ninguém. Você pode ser o 20º da sua família, o 30º. Saiba, você não nasceu por acidente. Você não é um acidente. Há promessa de Deus para a tua vida. Há plano de Deus para a tua vida. Quem crê, levanta a mão e diga: eu creio, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Quebre o seu vaso diante de Deus. Se você quer se reconciliar com o Senhor, se a palavra te tocou nessa noite, se você quer voltar para Jesus, se você quer que esse peso seja tirado sobre da tua vida, está aqui os presbíteros para orar por você. Venha aqui à frente, receba a oração. Faça a confissão de entrega da vida para Jesus. Se você está desviado, olha, eu não sei. Nessa noite me vem na minha cabeça alguém que tinha um chamado forte da vida de Deus. Alguém que Deus já disse que tem plano ministerial na vida. Mas esse chamado está parado por causa de palavras e circunstâncias que aconteceram. Mas o Senhor te chama de volta nessa noite dizendo: eu cumprirei as minhas promessas na sua vida.